Se a paz de Yahushua esteja com todos vós. E vamos estar aqui, eu quero estar agora fazendo um complemento de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás a respeito do que o detém o anticristo. Porque naqueles tempos eu não tinha um entendimento melhor do que eu tenho agora. Mas eu quero estar podendo estar complementando aquele vídeo agora. Então, assim, vamos fazer uma oração e pedir que o Pai nos dê sabedoria. O Pai, glorificar e exaltar teu santo nome. Meu Pai, venha nos dar direção e sabedoria da tua palavra. E que o Senhor venha, meu Pai, tá dando direção e entendimento para aquelas pessoas que venham estar vendo esse vídeo, meu Pai. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, o título diz: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Para quem não entendeu o título, eu vou usar uma outra frase sem tirar o que Paulo quis dizer aqui, que é que a vinda de Cristo, antes da vinda de Cristo, terá a manifestação do anticristo. É mais ou menos isso que Paulo quis dizer aqui. Quando ele fala precedida, será que antes da vinda de Cristo tem a manifestação do anticristo? Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda do nosso Senhor Yahushua, o Mashiach, e pela nossa reunião com ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Messias estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai-vos de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Criador desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo eficácia de Satanás, com todo poder em sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças ao Criador por vós, irmãos amados do Criador. Por vós ter o Criador elegido desde o princípio para a salvação e manifestação do Espírito e fé de verdade, e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Yahushua, o Mashiach. Então, irmãos, estáis firmes, retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. E o próprio nosso
Senhor Yahushua, o Mashiach, nosso Criador e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo já fala para a gente não se... Aqui no início ele já fala para que a gente não vos moveis facilmente do nosso entendimento, nem não ficarmos perturbados pelo Espírito, por palavra ou por carta, como se a vida do Messias já estivesse assim em cima, como se fosse agora, pá, fosse acontecer. E que ninguém de maneira nenhuma nos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia. Assim, o Messias não vai vir antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, se muitas pessoas perguntam, o que é apostasia? 90% das pessoas vai dizer, é apostar em alguma coisa. Não, vá no dicionário que lá vai estar escrito, abandono de fé, crença ou partido. Primeiro vai vir a apostasia. O que é a apostasia? Vai vir um abandono, as pessoas vão abandonar a fé. Vão abandonar a fé. E quando isso acontecer, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. O que ele está falando aqui? Muita gente vai usar esse versículo para dizer, é o templo de Israel, o terceiro templo. Peraí, o Criador não habita em obras feitas por mão humana. Então, se aqui está falando que ele vai se assentar no templo de Deus, ele vai, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que é o templo de Deus? Depois do crucificamento e da ressurreição do Messias, o templo de Deus é eu, é você. Ele vai se assentar dentro das pessoas que vão adorá-lo, que o aceitarem. Ele vai se assentar dentro. Ele vai entrar dentro de nós. Não é dentro de um templo físico, de tijolo e cimento. É nós, de carne. Aí muitas das pessoas às vezes vai querer pôr que o que detém o anticristo é o arrebatamento. Um arrebatamento que não existe. Não tem contexto, base bíblica. Muita gente usa só o versículo 7 desta passagem, que é aqui. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora o que o detém, porém somente um agora o que resiste, até que do meio seja tirado. Muitas pessoas que querem, como pode dizer, justificar esse arrebatamento secreto, que na verdade, se fosse da maneira que são pregados, não tem nada de secreto. É bem explícito. Já começa as contradições aí. Usam esse versículo para justificar esse arrebatamento, sendo que dentro desse texto, se você quer entender qual é o mistério da injustiça que opera, e somente há um agora que o resiste até que do meio seja tirado, você tem que entender que esse versículo 7, ele está falando do versículo 3, que ninguém vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quem resiste? Somente um agora que resiste até que ele vencer. Quem resiste? É a apostasia, até que do meio seja tirado.
Então, se a apostasia é abandono de fé, crença ou partido, se for tirar da apostasia, o que vai acontecer? Vai vir uma adoração, uma fé, uma crença além dos limites. Por isso que ele vai vir com todos os sinais aqui. E a esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. A partir do momento que a apostasia foi tirada e o homem do pecado se manifestar, com todas essas eficácia, segundo a vinda e eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais de prodígio, de mentiras, eles vão acreditar, e com todo o engano da justiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que se salvem. Aqui está dizendo, muitas pessoas não recebem, eles não receberam a verdade das Escrituras, porque não querem, eles rejeitam essa verdade. Da maneira que eles vão rejeitar essa verdade, por causa de rejeitarem a verdade, o amor da justiça da verdade, para se salvarem, eles vão rejeitar. E por causa disso, o que o Criador vai fazer? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Simples assim que vai acontecer. Eles vão rejeitar a verdade, quando a apostasia fosse tirada do meio de todos. Eles vão rejeitar essa verdade. E por rejeitar essa verdade, o Criador vai lhe enviar a operação do erro, para que esses que rejeitaram a verdade creiam na mentira. É o que está escrito aqui, eles vão crer na mentira, porque o próprio Criador vai enviar. Então assim, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé de verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para que alcanceis a glória do nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Então, irmãos, estáis firme e retende essa lição. Aqui, no vídeo anterior, que eu postei falando a respeito da graça e da lei, eu não estava falando nesse vídeo de graça e de lei, mas aqui no versículo 15, novamente falamos de quê? Lei e os profetas. Aí você pode falar, onde é que você está falando de lei e dos profetas, sendo que você está falando de manifestação, o que detém o anticristo? Aqui no versículo 15. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições. Traduzindo, guarda as tradições. Que tradições? As escrituras, as leis, os profetas, o Messias e toda a escritura. Não queria pegar nesse assunto, mas é inevitável, que aqui próprio está dizendo para reter as tradições, reter a lei, guardar, pois só os remanescentes alcançarão a salvação nos últimos dias. Só os remanescentes que guardaram a fé. Então, irmãos, mais claro que isso, só a luz do Criador, a água. Então, assim, eu peço que o Criador me te dá luz, entendimento e sabedoria a respeito dessa passagem. Irmãos, sim, não tem mais o que dizer. Eu acho que tudo já foi dito. Que vocês fiquem na graça do Pai, do Messias e Yahushua HaMashiach. Amém. Fiquem com Deus.